Então, Vamos lá. tem Bruno, na área. Bruno. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu agradeço mais uma vez, Pai, pelo dia que o Senhor tem nos dado, Pai, pela presença de todos aqui, por todos estarem em saúde, a Deus. Agradeço por cada pessoa que a gente ama, nossos familiares, amigos, estarem bem nesse momento que a gente está passando, de dificuldade, Pai. Que o Senhor estivesse abençoando também esse momento que o João trouxe pra gente, onde o Senhor possa estar falando através dele, usando a vida dele para abençoar todos a gente, todos nós que estamos aqui, ó Pai. Eu agradeço mais uma vez pela tua família, pela família que o Senhor tem me dado, por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estou muito contente, hoje é dia 13/6/2020, onde eu estou com a minha família aqui para a gente fazer mais um culto doméstico. Hoje o culto doméstico está sendo aqui na casa dos meus pais. E eu fiquei muito feliz em saber que tanto a minha filha como o marido dela, eles também fazem essas reuniões, né, na casa deles. Esse é o objetivo, fazer com que todos levem a palavra de Deus para dentro dos seus lares. Se você realmente quer ter um pouco de sabedoria, paz, tranquilidade, saúde, você tem que colocar Deus em tudo que você vai fazer, senão realmente não funciona, não vale a pena. Eu vou falar um pouquinho sobre a fé. Eu trouxe 3 palavras aqui que eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu quero falar sobre a fé, eu quero falar um pouco sobre o dinheiro e depois eu quero falar um pouquinho sobre a morte, que muitos acham, né, que é o fim. Será que é o fim? Então vamos lá. Falando sobre a fé. Em Hebreus 11:1, Hebreus 11:1, o que diz a palavra do Senhor? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então não adianta você falar que tem fé se você não crê, se você não acredita. Em um desses cultos domésticos que a gente faz em casa, onde eu trouxe essa palavra também sobre a fé, eu falei que o objetivo dessa palavra que eu tinha trazido eram 2. Uma porque o Tiago, numa reunião anterior, tinha falado muito bem, explicou muito bem sobre um determinado tipo de assunto, e o segundo ia revelar durante a reunião, né? Em Romanos 10:17 está assim: consequentemente, a fé vem por meio de se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Exatamente o que nós estamos aqui fazendo, ouvindo a palavra de Deus para ter fé. Já sei que semana passada estava com uma dor muito grande. À noite. Todo o corpo dela doía. Aí ela fez uma oração, eu estava dormindo. Ela fez uma oração, aí daqui a pouco ela adormeceu, aí ela acordou toda assustada. Ei, acorda. O que foi? Eu estou assustada. O que aconteceu? Eu estava com muita dor. Aí eu fiz uma oração. Agora nada está doendo, nada mais dói. O que será que aconteceu? Vai ser, mulher de pouca fé. Você pede e não quer receber, né? Você pede, e às vezes quando você recebe, você não entende. Então, assim, eu já presenciei diversos tipos de milagres, inclusive, acontecendo com a Jaciene, né? E mesmo assim, às vezes ela fica assim, né, sem fé, não acreditando, não crendo naquilo. Foi você que pediu? Se você pediu com fé e você recebeu, amém. Né? Você tem que dar glória a Deus. Não ficar com medo. Uma vez também ela falou que estava com muita dor no braço, insuportável, não passava. E era criança ainda, adolescente. Aí estava um desses programas mudando de canal, aí parou num desses programas de evangelho, do Henrique Soares. Aí exatamente na hora que ele estava falando lá, né? Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, alguma coisa, coloque a mão sobre aquela parte que está doendo, que eu vou orar por você. Aí ela, incrédula, brincando, colocou a mão realmente no braço dela que estava doendo, mas não acreditando que isso ia funcionar. O cara está na televisão, né? Você está em casa. Aí ele começou a orar e ela começou a sentir um fogo tremendo, um formigamento na mão, né? Aquele negócio, e a dor passada saiu correndo falar com a mãe dela. Coisa medrosa, né? Você sentiu uma quentura assim na minha mão, né? Nessa mão aqui. Aí começou esquentando a minha mão, foi subir um negócio assim. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque eu tava praticamente, na verdade, fazendo... Eu tava brincando com a situação.
porque ele era o R.R. Soares, né? Vocês conhecem, estava falando tão sério. Aí eu falei, vamos ver mesmo se ele tem toda esse poder. esse poder, né? Mas eu sempre fui evangélica, mas eu nunca acreditei de algo assim na televisão, passando, parece que é mentira, que eu vi aquelas pessoas falando e resolvi fazer. E aí, como eu era muito assustada e eu via minha mão, pra mim eu ia perder meu braço. Aí eu ligando no meu braço, aquele calor subindo, assim, eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu corri pra ir. Papai e a mamãe estavam sentados, eu sentei bem no meio. Com medo de acontecer alguma coisa comigo. Mas depois não doeu mais, passou. Nunca mais eu senti a dor. E era uma dor. É tendinite, né? Que a gente lida muito com informática, essas coisas, sempre dá. Nunca mais eu senti. Então, às vezes, a gente pede as coisas, quando recebe a gente não agradece. A gente também tem que agradecer a Deus, a tudo que Ele realmente traz pra gente e faz em nossas vidas. Né? E em 1 Pedro 5,9. 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, o que está acontecendo? Não é exatamente isso? Todo mundo com medo, todo mundo sofrendo, em toda a parte do mundo, não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, né? Não importa. Todos estão com medo, todos estão sofrendo. Mas aqui fala, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Por que a gente tem que ter medo dessa enfermidade, desse negócio? A Bíblia fala que a gente não deve atentar, né, o seu Deus. Mas se você é cristão e você tem fé, teve uma outra vez também, já sei, desculpa, mas eu vou pegar você hoje para Cristo. Ela leu que uma irmã mandou, alguém mandou você via WhatsApp, para você abrir a Bíblia. E se você achar um fio de cabelo na Bíblia... Vocês viram isso? Se você achar um fio de cabelo na Bíblia, para você fazer um chá e tomar, que você não ia ficar doente, você não ia pegar essa doença. Lá vai a Jaciene à noite também, eu tô lá, né? Lá vem ela comigo. Pega a Bíblia que falou isso aí. Mas eu sei que às vezes ela fala isso, eu faço com fé. Eu faço com fé. Ela faz desafiando. Ela faz desafiando. Ela faz desafiando. Ela foi lá, pegou a Bíblia, pega outra Bíblia, peguei a outra Bíblia, tô lá. Achei o fio de cabelo na Bíblia. Aí, separa. Eu fui lá, peguei a outra, achei também o fio de cabelo. Diz assim, vai lá, faz o chá. Mas faz o chá com o fio de cabelo que você encontrou. Lá vai ela. Mas eu vou engolir o cabelo. Faz o chá. Você não falou que isso aqui realmente mandaram para você e falou que é real, que se achasse. A gente achou. Então faz, né, o que foi pedido. Fez o chá. Nós tomamos o chá. Fio de cabelo. Aí ela ficou gripada, ficou com uma dor, ficou... Ai, meu Deus do céu. E agora? Mas não, você vai ficar comigo. Você não vai sair do quarto. Aí ela vai eu de novo, né? Com ele junto. Eu não entendo. Ela nasceu no berço evangélico. Eu não. Ela toda a vida teve a presença de Deus na casa dela, junto com a mãe dela e o pai dela. Eu não. Então, ou mulher de pouca fé, é essa, não entendi. Né? Então, às vezes ela fala, você não vai fazer. Não, eu tomei um chá. Eu não vou pegar isso. Eu estou tranquilo. Mas se realmente a fé, o que eu acabei de ler aqui em cima, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Não é isso a fé? Se eu tenho a fé que eu não vou pegar essa doença, que eu fiz isso aí, que realmente eu estou acreditando. A mesma coisa é quando você entrega o dízimo. Algo que eu também falei em uma das reuniões. Que as pessoas falam, mas o pastor é ladrão, que ele é isso, que ele vai fazer aquilo, que igreja X é isso. E não importa. O mandamento é, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Não é isso, Mateus? Não é isso? No livro de Mateus 3,10? Malaquias 3,10?
Então, trazei pelo dízimo na casa do Senhor, não é 10%? Leva seus 10%. O que o pastor vai fazer, o problema não é seu. Você entregou de fé, você entregou, então você com Deus está perfeito. O que o pastor vai fazer, se ele utilizar aquele dinheiro de uma maneira errada, é ele Deus. Você com Deus está certo, está correto. Então não é justificativa você falar assim que o pastor é ladrão, que você está dando dinheiro para a igreja. Não, eu não estou dando dinheiro para a igreja. Não estou dando dinheiro para a igreja. Faz a sua parte. Faz o que realmente Deus manda. Não olha para o homem, o que ele está realmente fazendo. Entrega, faça a sua parte. Se a sua parte entregar os 10%, você vai entregar os 10%. Tá? Você vai estar bem com Deus. Ele não, se ele estiver realmente agindo de má fé. Mateus 15, versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, olha só que interessante. Uma mulher com muita fé, que nem era, né, uma mulher da mesma fé, da mesma crença de Jesus Cristo. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por aquelas terras. Ela falou: eu preciso me agarrar a ele. Eu preciso me agarrar a alguém. Minha filha está endemoniada. Ela vai morrer. Então ela foi, clamou e realmente recebeu a cura. Então isso é a fé. Outra passagem de fé nesse mesmo versículo. Né? E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Né? E o puseram aos pés de Jesus e ele sarou. De tal sorte que a multidão, se maravilhando, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que se desfaleça no caminho. Outra passagem também que é muito conhecida. E Jesus disse: quantos pães tens? E eles disseram, os discípulos, né, 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os. Isso é dito também nas igrejas católicas. Né? Partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram que sobejou 7 cestos cheios, né, de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E sobrou. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Então, isso é o que eu queria falar um pouquinho sobre a fé. Que às vezes a gente pede e não recebe, ou recebe e não agradece. Agora, aquele que não recebe, será que ele não recebe porque não está sabendo pedir? Porque às vezes a gente pede, mas a gente tem que ter sabedoria quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus. Ou recebe e não sabe o que recebeu. Exatamente. Ou recebe e não recebe o que pediu. A É o que é melhor para você. Exato. A história daquela mulher, Jesus, Deus, eu preciso de uma... Ela morava numa casa muito humilde, já sei que me conta essa história. Ela morava numa casa muito humilde que não tinha água na casa, ela tinha que pegar baldes, ir até um local, né, para buscar água, para levar, e ela pedia: Deus, eu quero uma água com... Uma casa com água dentro. Deus, eu quero uma casa com água dentro. Veio uma enchente. Mas ela queria uma casa com água encanada, né? E ela ganhou a casa com água realmente. Mas quando a chuva veio, ela mudou, quando a chuva veio, a chuva entrou totalmente dentro da casa dela. Não, uma casa com água dentro. Então você não sabia pedir. Também tinha um dirigente na igreja que ele contava que ele pedia para Deus uma casa de frente para a rua. Porque ele morava muito distante, para chegar na igreja era bem complicado, então o que ele queria era uma casa que fosse numa avenida, né? Que ele não precisasse ele caminhar tanto. E ele pediu uma casa para a rua, de frente para a rua. E Jesus deu uma casa de frente para a rua para ele. Só que ele nem se deu conta que ele tinha ganhado essa casa de frente para a rua. Aí um dia ele vindo da igreja, ele entrou na rua, ele viu que a casa dele era realmente de frente para a rua. Ele entrava aqui na rua, quando ele virava a primeira casa que se chegava no fim da rua era dele, porque era de frente para a rua mesmo. Aí ele contava pra gente achando graça, né? Vocês tomem muito cuidado com o que vocês pedem para Deus, porque como vocês pedem, Ele faz, né? E a minha avó contava a história também de um senhor, né? E de uma senhora que eles eram casados e
ela não era exatamente o que ele queria que ela fosse para ele, né? Então ele ia orar na igreja e ele orava alto. Eu lembro disso vagamente. Ele falava, tira, 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 Jesus, tira, 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 Jesus, tira. Ela não quer fazer isso, ela não quer fazer aquilo, tira, tira. Ele estava pedindo a morte daquela mulher. Aí quem morreu foi ele. Então, tem coisas que a gente tem que pedir, mas a gente tem que pedir com sabedoria, né? Ou pedir para que Deus faça a vontade dele, porque a vontade deles é a melhor que existe pra gente. Né? Sempre, tudo que vem de Deus é o melhor pra gente, né? Meu colo? Vou falar um pouquinho agora sobre o dinheiro. E por que eu saio da fé para trazer o dinheiro? Porque às vezes a gente pede bênção, a gente pede com fé, e quando você recebe, você perde a glória. Você perde a glória. A gente vai levar algum tipo de riqueza desse mundo? Não importa quanto você tem. Você não vai levar nada. Absolutamente nada. Eclesiastes 5, do 13 ao 15. Eclesiastes 5, do 13 ao 15. Eu tenho visto neste mundo essas coisas tristes. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Em outras versões, há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas deles se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Não digam, isso Deuteronômio 8, do 17 ao 18. Eu vou ler para ser mais rápido, tá? Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Às vezes as pessoas falam assim, eu consegui acumular muito dinheiro, eu fiz faculdade, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí essa empresa, comecei pequenininho, hoje eu tenho um patrimônio, hoje eu tenho 1.000 funcionários, 10.000 funcionários e um patrimônio invejável. Você tem porque Deus está permitindo que você tenha. Se Deus não permitir, Ele toma tudo isso de você num piscar de olhos, brincando. Brincando. Aí eu quero ver se você vai ter realmente a fé de quem? Quem é que teve tudo e perdeu? Hã? Jó. Aí eu quero ver se você vai ter a fé de Jó. Então, cuidado com aquilo que vocês acham que vocês ganham e acham que é vocês que estão conseguindo ganhar tudo isso. Cuidado. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Então aqui está falando para a gente não ser preguiçoso, para a gente poder trabalhar. Lucas 18, 24. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Existem diversos outros versículos da Bíblia que falam sobre isso daqui. Como é difícil um rico entrar no céu. Mas eu tive uma reunião inteira sobre isso, né? Nós tivemos uma reunião, acho que quem trouxe a palavra, inclusive, foi a Jaciene. Que nós discutimos isso no culto anterior, depois ela preparou o culto inteiro falando sobre isso daí. Ter dinheiro não é ruim. Inclusive, a Bíblia também traz e fala, em alguns outros versículos aqui, que é bênção. Mas ela também fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Tem algumas passagens que ele fala o seguinte, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando você está com dinheiro, você às vezes fica com soberba, você quer humilhar o outro, você fica, como dizem hoje, ostentando, você acha que você pode tudo, e você não vê aquele irmão que está passando por sofrimento lá embaixo.
Você está com dinheiro, você está com fartura, a sua mesa está farta, você está comendo bem, mas é aquele miserável que está lá embaixo, sem um teto, sem roupa, sem poder ter o mínimo de higiene possível. E aí? A gente tem que fazer a obra, porém a gente não tem que se vangloriar dela, porque nada é para gente, tudo é para Deus. Eu não posso nada disso que a gente está fazendo, né? Eu não posso nada, tanto que vocês podem olhar aí. Às vezes eu comento, né, que se alguém está precisando, se vocês conhecem alguém que está precisando, porque graças a Deus a gente está recebendo cesta, a gente está distribuindo aí 120, né, marmitas por toda terça e toda quinta, né? Vem 120 marmitas para a gente distribuir. A gente está indo em locais. Semana passada a gente foi para São Mateus, numa comunidade, entendeu? Gente, 800 famílias vivendo num barraquinho na beira do rio. Imagina aquele monte de barraco assim, ó, que você a perder de vista, assim, ó. Uma criança que parece que brota do chão. Eu gosto dessas coisas. Gente de tudo quanto é jeito. Ali você vê realmente a miséria. Ali você vê a miséria. Gente com fome, que você leva uma marmita e é triste quando acaba. E E a como é que pessoa você entrega essa mala? Faz fila? faz fila. É o que eu vejo na televisão, faz fila. Faz fila e vai entregando. E às vezes a gente sai também aleatoriamente. A gente desce pela Bandeirantes. Esses dias eu fui ali a gente foi na Bandeirantes, entregou ali que tem um pessoal parado ali. A gente viu que algumas partes daqueles já saíram dali. Para onde eles foram, eu não sei. Né? Tinham diminuído. Aí, só como tinha bastante marmita ainda, a gente foi lá para Roberto Marinho. Pegamos o aeroporto ali, descemos, chegamos na Roberto Marinho e tem um monte de comunidade ali, a gente foi entregando na rua ali. E tem bastante. Inclusive encontramos um rapaz lá que faz uns quadros e tal, e levamos ele para um outro local aí, de uma igreja que estava lá, que a gente precisava colocar alguém para ninguém invadir, colocamos o cara lá. Tiramos da rua e colocamos lá. Então, esse tipo de situação é algo que você tem que fazer sem se vangloriar, não é para ficar contando vantagem, você tem que fazer porque você realmente, de fato, está ajudando o próximo. Né? 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 8. De fato, a piedade com que contentamento De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, isso, eu assim, no meu íntimo, assim, eu fico observando, né? Naquela época, Deus fez maravilhas naquele povo, mostrou todo o seu poder para aquele povo, abriu os mares, mandou praga para o povo do Egito, mandou sapo, mandou gafanhoto, mandou piolho, até o faraó falar assim: apartai-vos de vós, pega o seu povo, Moisés, e tira daqui junto do meu povo, dos egípcios, que eu não aguento mais. Não foi isso? Moisés tirou o povo da escravidão, que estava sofrendo há 400 anos, levou para o deserto. Chegando lá no deserto, o que a gente vai comer no deserto se você não consegue plantar, porque não vai dar nada? É areia, não tem água. Aquele sol escaldante que é um calor absurdo durante o dia e um frio tremendo à noite. E aí? Deus mandou maná. Não se preocupem. Peguem somente o suficiente para vocês, que todos os dias eu vou satisfazer a fome de vocês. E mandou. Moisés batia na pedra, saía água. Pode saciar a sua sede. No meio do deserto. E o povo duvidava. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. Às vezes eu fico pensando assim, vendo tudo isso e lendo e estudando um pouquinho mais agora sobre a Bíblia, eu vejo assim, às vezes você vê aquele cara que sofre. Mas aquela pessoa está sofrendo. A gente ajuda, é nosso dever ajudar. Mas às vezes isso é uma maldição que vem dos seus antepassados. Porque o povo sofreu 400 anos como escravo. Jesus mandou alguém para libertá-los. Libertou. Ia passar pelo deserto, em poucos meses iriam até a terra prometida, ia chegar na terra prometida, que emanava leite e mel. Murmurou, ficou 40 anos no deserto sofrendo. Não sofria tanto porque estava com Deus, né? Ali do lado, que não existia Jesus ainda, era Deus.
com Deus ali do lado. Mesmo assim murmurava. Deus vai ficar 40 anos. 40 anos. Por quê? Por causa da teimosia do povo. Então todo esse povo que era escravo, que ia chegar na terra prometida, que ia conseguir finalmente ter construção, casa, não ia mais morar em tenda, não entrou na terra prometida. Quem vai entrar vão ser os seus descendentes, mas vocês não vão entrar. Consequentemente, todos morreram. Quem foi? Os filhos e os netos. Esses herdaram a terra prometida. Mas nenhum outro entrou. Nem Moisés entrou. Chegou lá na portinha. Chegou na porta e não entrou. Por quê? Por causa do pecado do povo que murmurava. Então, às vezes, você fala, pô, aquela pessoa está sofrendo, mas às vezes aquela pessoa é uma bênção. Por que aquela pessoa sofre tanto se aquela pessoa é uma bênção? Às vezes ele está sofrendo pelos seus antepassados. Pelos seus antepassados. É por isso que ele sofre. Mas mesmo sofrendo, Deus vai manter aquela pessoa. Deus vai manter aquela pessoa. Vai prover aquelas pessoas. Por isso que às vezes eu vejo assim, eu estou indo entregar uma marmita dentro de uma favela, embaixo de uma ponte, onde tem aquele carinha ali, só aquelas pessoas ali e tal. Você vai entregar, às vezes a pessoa fala, não, muito obrigado, eu não quero, porque eu já recebi. Isso significa que tem muitas pessoas, mas muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu e ela, junto com esse grupo de pessoas estão fazendo. Muita gente sendo ajudada, muita gente sendo ajudada nas ruas. Né? Diversas vezes a gente vai passar e as pessoas não querem porque já receberam. Ah, deixa uma só porque a gente já recebeu, essa daqui é para te garantir um pouco mais tarde, que não vai ter a fome. De novo. Então as pessoas nem querem 2 ou 3, olha que maravilha isso. Então mesmo debaixo de uma ponte, Deus está provendo aqui. Mesmo eles às vezes sendo ou pagando por alguma coisa, Deus está provendo. De uma maneira ou de outra, Ele vai mandar alguém lá e vai manter aquela pessoa. Então é isso, Deus não vai abandonar a gente. Outra coisa falando sobre riqueza. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Ou seja, se você tem dinheiro, filhão, faça por onde ajudar e você realmente conseguir a vida eterna. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que não quer obter sabedoria? Isso está em Provérbios 17 e 16. Então o dinheiro nada vale na mão do tolo. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Não adianta você ter dinheiro se você não tem sabedoria. Se você não tem sabedoria e tem dinheiro, automaticamente você vai se perder, não vai ganhar a vida eterna. Então não adianta ter só o dinheiro. Então preste atenção. Tá? Preste muita atenção. Isso daí. Mudando um pouquinho para versículos que falam sobre a vida eterna, né, a morte. Por que às vezes os cristãos não têm medo da morte? Por quê? Vocês acham que os cristãos, os evangélicos, não têm medo da morte? Acreditam na vida eterna. Por quê? Eles acreditam na vida eterna. Acreditam na vida eterna. Ontem eu estava na igreja, aí o pastor falou assim, né? Eu fui um tempo atrás aí, estava falando sobre uma palavra lá e depois ele acabou comentando. Eu fui para celebrar, não, como fala quando a pessoa morre, um velório, né? E o pastor foi lá para orar lá No ângulo. para orar, né? Sobre a pessoa que estava partindo. E era uma senhora muito usada por Deus, uma bênção total, né? E outros velórios ao lado também ao redor. E lá onde estavam essa senhora, eles estavam lá com cânticos e todo mundo meio que alegre e tal. Mas às vezes as pessoas que estão de fora falam, que falta de respeito, né? Uma outra pessoa morrendo e vocês cantando. Algumas pessoas até alegres. Então, o que quer dizer isso? Sabe me dizer? Por que às vezes quando um crente morre, às vezes a gente fica alegre, sabendo que aquela pessoa realmente é uma pessoa de Deus, tá? Por quê? Você sabe me dizer? Sim. Alguém sabe? Por quê? Sempre foi ensinado que a morte não é o fim, e sim o começo. A morte não é o fim, sim o começo. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então a gente não morre, gente. Eu não sei por que às vezes as pessoas ficam com medo. Minha mãe às vezes fala, nossa, eu tenho medo de morrer. Eu tenho pavor de morrer. O bom nome, isso está em Eclesiastes 7:1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? O dia que você nasce, eu pelo menos tenho por mim assim. Uma vez eu ouvi isso e gravei isso, não sei porquê também. Quando você nasce, inicia-se uma contagem regressiva para a sua morte. Olha só que louco isso, né? O relógio começa a contar de trás para frente, né? E se você for pensar, é realmente isso. Você nasceu, opa, começou a contagem. Vai chegar um momento, né, que eu vou ter que... Esse relógio vai parar. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estava lendo eu assisto, tem uma programação na 105.7, a rádio musical, onde tem duas programações, uma às 11 da manhã e a outra, se não me engano, às 14 horas, ou às 16 horas, e sempre tem um debate, né, bíblico. Eles levam alguns pastores e eles ficam um debate bíblico lá durante 1 hora. Aí eu estava vendo assim, por que Deus permitiu que o seu filho viesse, fosse torturado, morto, né, e depois ressuscitado? Eu nunca me perguntei por que disso, né? Pô, mandou o seu próprio filho deixar que ele realmente morresse daquela forma que ele morreu. O único justo, eu acredito que o único justo que existe na Terra, existiu na Terra, foi Jesus, porque ninguém mais é justo. Todos pecaram um dia, ou onde pecar, até mesmo aquela inocente que está ali. Nasceu, né? Nasceu, amigo, você já está no pecado. Inclusive eu ouvi que quando você nasce, você já nasce no pecado. Quem pecou? Adão e Eva. Se Adão e Eva pecou, todos os descendentes dele automaticamente já estão no pecado. Ou seja, todos nós já somos pecados. Já estamos no pecado. E por que Jesus teve que vir e morrer? Porque naquela época, para você tirar o pecado, ou você pedir perdão, tanto que quando você vai pedir perdão, existia lá o holocausto. O lugar do holocausto, você leva o carneiro, era sacrificado e aquilo lá tinha o sangue. Culturalmente. E para que os nossos pecados fossem tirados, teria que vir o cordeiro para morrer por nós e o sangue dele redimir os nossos pecados. Por isso, fala tudo isso, né? É por isso que Jesus teve que vir e morrer, para tirar a gente do pecado. Forte, né? Muito forte isso. Em João 5, 24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então isso prova que se a gente segue a Deus, se a gente pede perdão dos nossos pecados, a gente vai ter vida eterna. É por isso que quando um crente, um evangélico, uma pessoa realmente de Deus morre, a gente não tem que ficar triste. Não. Você aceitou Jesus? Aceitei a Jesus. Como seu único e eterno Salvador? Sim. Meu único e eterno Salvador. Eu não vou pedir para ninguém. Se eu tiver qualquer tipo de problema, eu vou pedir para quem? Para Jesus. Ou para Deus. Ou para o Espírito Santo. É a mesma coisa. É a Trindade. Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. São as únicas pessoas que você realmente tem que pedir alguma coisa. Mas ninguém. Senão passa a ser idolatria. Tanto que alguém sabe como que é a face de Deus aqui? Não. Ninguém sabe como é Deus. Algumas pessoas colocam Deus lá com o olho azul, claro, bonito e tal.
Se você quiser seguir esse Deus aí que fala, boa sorte. Nós temos uma ideia de como é, pois somos a imagem e semelhança. Exato, temos uma ideia. Uma ideia, mas não sabemos. Senão passa a ser idolatria. Passa a ser idolatria. E isso é pecado. E isso é pecado. Então Deus não deixou nem que ninguém o fez. Ninguém. A única pessoa que realmente vai ver é quando realmente a gente morrer, quando a última trombeta bater e realmente a igreja subir. Aí sim vamos ser privilegiados em ter a presença de Deus. E poder nos alimentar com Ele, sentar à mesa junto dele. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não sabe como é Deus. Então não podemos seguir nenhum tipo de imagem ou coisa que colocam por aí. Nenhum tipo. Ah, Deus é loiro, Deus é olho azul, Deus é... Não. Porque culturalmente não faria sentido, né? Culturalmente também não fazia sentido. A Bíblia fala que Jesus não tinha nenhuma formosura. Nenhuma então, formosura. Nem bonito era. É. Ele é judeu, né? Exato. Ele era judeu. Ele Ele podia até tinha os falar que ele era um traços. homem bom. Mas Elias viu a face de Deus, não foi Elias? Moisés. Moisés. Tanto que ele foi transladado. É. Né? É o único. São 3 pessoas não. Porque Elias Acho que também foi transladado. É, porque viu a face de Arrebatado, Deus. Arrebatado. E para finalizar, João 6,54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Algo que realmente eu tenho que fazer, que isso me preocupa muito, esse dia que a Jacine mostrou para vocês que eu estava na igreja lá falando, eu pedi muito a Deus esse dia aí, porque o que acontece? Todo lugar que eu vou, toda igreja que eu passo, às vezes até passando na rua, algumas pessoas acham que eu sou pastor, que eu sou longe disso, né? Quem me dera ser um pastor? Eu não tenho conhecimento bíblico, não tenho conhecimento, tudo bem que quando Deus pega e fala, você vai ser pastor, você vai ser Vou usar pastor. você mesmo. Vou usar você mesmo. Cadê teu celular? Ele vai dar, tá vendo? Ele vai dar conhecimento e capacidade para você poder falar para todas as suas ovelhas. Moisés tinha a capacidade de usar Arão para falar com o faraó, né? Exato. Tá? Então, quando Deus escolhe, ele capacita. Da baleia lá? Jonas. Jonas. Não dá pra correr, não dá pra fugir. Não tem como fugir quando ele escolhe você. Não tem como fugir. Né? Então, quando eu vou na igreja, às vezes as pessoas me pedem para ir, ou me pedem para fazer tal coisa, ou para ser obreiro, ou para... Eu falo, eu não posso. Agora, por que eu não posso? Eu não estou correndo, não. Não estou correndo. Sabe por quê? Porque eu não sou casado. Porque eu não sou casado. Então, o que acontece? Eu até falei com o pastor esses dias. Eu não posso estar à frente da igreja. Eu não posso ir lá falar. Por quê? Porque eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Enquanto eu não resolver essa minha situação, eu estou em pecado. Então, é fácil resolver, só para a igreja. Isso aí. Exato. Então, eu tenho que resolver esse problema. Porque é um problema. Um dia ele resolve. É um problema. Olha, se por acaso a igreja, se por acaso, né, a gente fosse arrebatado hoje, por exemplo, olha só, se realmente tudo isso que eu acabei de ler, tudo isso que eu acabei de falar, e se vocês começarem a ler lá, ou assistir um pouco do culto que eu estou fazendo, que a gente está fazendo esse tipo de culto que a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo em casa 3 vezes por semana, 2 vezes por semana a gente está fazendo, eu estou filmando e colocando lá no grupo da família para quem quiser assistir, estou colocando no YouTube. É exatamente para isso, para mostrar um pouco da ideia, da palavra de Deus, para que as pessoas tenham conhecimento, e eu também tenho me colocado nisso, eu também estou em pecado. Se por acaso Jesus voltar agora e arrebatar o seu povo, eu não vou para o céu. Eu não vou. Não matei, né? Não roubei, de repente estou tentando pregar um pouquinho, levar a palavra de Deus, estou fazendo bem, ajudando os mais necessitados, eu não vou para o céu. Olha que louco isso.
Por quê? Por causa de um pecado? E Deus é justo? Se ele colocou no mandamento dele lá, não adianta, filhão. Ou você faz o que está escrito ou você não faz. Não existe meio pecado, ou pecadinho, ou pecadão. Se é pecado e pronto. Ou você está do lado de Deus ou você não está do lado de Deus. Ou você ama o dinheiro ou você ama a Deus. Você não pode amar as duas coisas. O que eu vejo nisso? Eu vejo que nós devemos, como cristão, evangelizar. Nós devemos levar a palavra de Deus para frente, para que aquele que não sabe, ou que ouve, mas que não sabe, não tem o total conhecimento, não morra sem salvação. Por que eu acho que a gente deve ir no seu Chico? Porque a gente tem que levar para ele essa palavra. A gente tem que orar por ele, para que ele faça, tome uma decisão de estar com Cristo. Porque você morrer sem Cristo é muito triste. Mas você morrer com Cristo é você morrer para a vida eterna. Um dia nós vamos nos encontrar novamente. E eu creio firmemente nisso. Então, eu acho que não é só no meio da gente pregar para quem já sabe. Meus filhos são evangelizados, graças a Deus eles seguem. A minha família toda é evangelizada, mas a família do João não é. Então, a gente tem que entrar, a palavra a gente tem que levar. Se você escutar e crer, você será salvo. Se você não crer, vamos continuar orando para que Deus faça, para que Deus mude o coração dessa pessoa, para que Deus mude a vida dela. É exatamente isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que foi bem produtivo, bem gratificante. Então, acho que foi legal, acho que Deus colocou no seu coração aí pra gente fazer esse momento aqui, né? A gente já faz, mas a diferença está em comunhão com outras pessoas, né? Só lá em casa é uma coisa, mas a gente ouvir de outras pessoas também é legal. Sobre temas que realmente a gente está vivendo hoje, que é fé, né? Tanto é que a gente leu Daniel esses dias, porque Daniel era um cara de muita oração e muita fé, né? Sim. Então a gente começou falando dele, né? A questão do dinheiro também, eu acho que essa questão de quem tem a possibilidade de conseguir contribuir de várias formas, não só financeiramente, mas por exemplo, pegando carro, pegando medo, de repente pegando a violência, né? Porque eu já fiz muito isso na igreja também, não é fácil você entrar num lugar que você está se colocando em risco você já está se colocando em risco. Aí tem as crianças, então tem muita fé para fazer isso também, acho que é fundamental. Tem situações, você vê pessoas diversas, né? Pessoas que não têm limite, chegar em você, tipo... A gente não sabe o que é, entrar debaixo de uma ponte. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, a gente fala disso como a gente pode ajudar, né? Eu sinto muita falta de fazer isso, porque a gente já viu fazer isso, quando eu conhecia fazer muito disso, né? Então, eu ainda sinto falta disso. E a questão de pensar mesmo nessa questão da vida eterna, né? E como pregar isso para as pessoas nesse momento, né? Uma coisa que a gente pede Como fazer a pessoa acreditar? diariamente que, claro, ninguém precisa sair lá de o cara aí, tipo, sair sem máscara, beijar todo Claro que mundo. não atentar essa mesmo. Não, mas assim, saber que é algo que vai acontecer se for a permissão de Deus, e eu acho que esse negócio que a gente falou é pior ainda. Acho que é mais complicado que as pessoas entendem que a gente entende que Deus está permitindo isso tudo. Aí que é difícil colocar na cabeça da pessoa. Porque a pessoa entende que Deus é tipo bonzinho sempre, o tempo todo. Quando Jesus morreu, quando Jesus estava na cruz, existiam duas pessoas, ele estava no meio e dois ladrões. Ele estava entre dois ladrões, né? E um desses se arrependeu. E o que ele falou para Jesus? Lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, ele não mandou aquele ladrão para um purgatório, para cumprir as penitências dele num outro mundo de morte. Não, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é a prova viva de que existe um local e ele prometeu. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar e eu virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, tudo isso é a prova de que existe um lugar reservado para nós após a morte. E é isso que a gente acredita. Eu acho que é bem isso que vocês estão fazendo. Acho que a palavra Voz de um Fogo, você não tem o dom da palavra, por exemplo, né? O dom da fala. Você pode ter o dom da ação, por exemplo. Então, sair e ir até lá. E o testemunho desse tipo de atitude é um testemunho, né? Eu acho que o que eu sempre peguei na igreja, e eu vejo muito missionário fazendo, é o testemunho.
as melhores pessoas que eu já ouvi vários testemunhos são pessoas que já tiveram lá no escuro, lá na escuridão e saíram de lá por causa de Deus, né? Então, acho que essas pessoas têm muito a acrescentar. Eu lembro de um livro chamado O Evangelho, não sei do que, Paul Washer. Depois eu falo pra você qual que é. É o Verdadeiro Evangelho, eu acho. Paul Washer. É um livro azulzinho, pequenininho. É um livro muito top, que fala muito disso. E eu acho que a melhor maneira de colocar isso na cabeça das pessoas é fazer isso daí. Ajudar o próximo, dando testemunho, e a oportunidade que vocês têm de mostrar a palavra de uma maneira diferente, né? Porque acabou a pandemia, vai ter festa! E aí, a gente deu um culto em casa justamente sobre essa questão do dinheiro, do cristão. O cristão ele tem que ser exemplo, né, para a vida das outras pessoas. E eu sempre falo para o João que a gente está indo para o 4º mês sem trabalhar. Lá em casa não faltou nada, o aluguel foi pago, as contas não sendo pagas. E a gente até pode ajudar outras pessoas. De onde? De onde que a gente consegue? Realmente, eu não saí um único dia para trabalhar. Desde que a pandemia começou, eu estou lá em casa só engordando. Né? Só comendo, engordando e nada faltou dentro da minha casa. Você não pode dizer que faltou dinheiro, que faltou comida, que faltou saúde, não faltou nada dentro de casa. Então, tudo isso para mim é a prova de Deus na minha vida. Que nada falta e ser abençoado, eu aprendi desde muito cedo que ser abençoado não é você ser rico, é você ser próspero em tudo que você faz. Isso é ser abençoado. A riqueza é consequência da tua sabedoria. Porque pode ser que com a riqueza, a arrogância entre no meu coração e eu mude a minha atitude. Mas Deus vai me manter, Ele vai manter. Tudo aquilo que eu preciso, Ele não vai deixar faltar. Ele nunca deixou faltar e nunca vai deixar faltar. Por quê? Porque a gente é testemunha vivo daquilo que Deus é e o que Deus fala na nossa vida. Então, se nós deixássemos de ser isso, se nós passássemos fome, como que a gente ia levar isso para frente? Né? O que eu ia dizer? Você está falando isso, você passa fome, você não tem onde morar, você não tem o que vestir, você não tem o que calçar, seus filhos são doentes, não. A gente acaba sendo uma bênção, porque Deus faz isso na vida da gente. Né? E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Não troco essa vida por nada. Espero que vocês tenham gostado. Tá ótimo, muito obrigada.